tarde pessoal, tudo certo? Neste vídeo nós vamos fazer um breve estudo sobre raiz quadrada aproximada. E na verdade assim, você tem vários modos de se chegar a uma determinada raiz quadrada aproximada, mas vou abordar dois aqui, tá? E por que eu digo aproximada? Porque quando se trata de calcular a raiz quadrada aproximada, é daqueles números que não possuem raiz quadrada exata, né? Aqueles números que não são quadrados perfeitos, né? Então assim, ó, vamos partir para a parte geométrica aqui, entendimento geométrico da situação, né? Uma parte aqui geométrica, que é o seguinte. Existe um determinado cálculo para a medida da diagonal de um quadrado, né? Então nós temos aqui, vamos tentar fazer um quadrado aqui, de medida de base 1 e altura 1, certo? Mais ou menos aqui um quadrado. Suponha que isso é um quadrado, tá bom? Aqui tem uma medida, vamos supor 1 metro, vamos botar aqui 1 metro. 1 metro de altura e 1 metro de base. Os ângulos internos são 90 graus e você tem uma diagonal. Você, na verdade, não tem uma, você tem duas diagonais nesse quadrado, mas vamos tratar apenas de uma só. O que é diagonal? É uma linha, é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, né? Então, isso aqui é um vértice, aqui é um vértice, que é a união dos lados, né? Aqui um outro vértice e aqui outro vértice, certo? Este vértice em relação a este aqui, ele é consecutivo, tá? Dependendo do como que você caminha aqui, né? A direção que você toma sobre os lados do quadrado, se você vier para cá, nessa direção, este é consecutivo deste, né? Continuando nesse movimento anti-horário, este ponto aqui, ele é consecutivo deste, vem depois, né? E assim sucessivamente. E se você fizer no sentido horário, você vai ter que este ponto é consecutivo deste e assim vai. Então, os pontos aqui não consecutivos, quem são? Este aqui e este aqui são não consecutivos. Eles não vêm um após o outro, certo? Eles pulam um. Este, em relação a este, pulou este vértice. Da mesma forma que estes dois vértices aqui, eles não são consecutivos. Então nós temos aqui uma diagonal, nós teríamos aqui uma outra diagonal. No quadrado essas diagonais são iguais, tá? Mas vamos tratar apenas desta diagonal aqui. Bora, qual é a medida dessa diagonal? Quanto vale esta diagonal? Isso é um assunto de nono ano, mas eu posso tratar aqui, para quem está estudando aqui no oitavo, para pelo menos calcular a raiz quadrada aproximada calcular a medida dessa diagonal, que é um cálculo que eu vou passar aqui de modo bem simples, que é o seguinte. A diagonal, vamos chamar essa diagonal de D. D de diagonal. Ela é igual, certo? A raiz quadrada, uma raiz quadrada aqui, ok? De quem? Do lado ao quadrado, da base ao quadrado, vamos chamar aqui de um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, certo? Então nós temos isso. Os L's representam os lados, tá? Que L é lado e D é a nossa diagonal. Tá bom. E aí? D, diagonal, é igual a raiz quadrada. Vamos calcular dentro desta raiz quadrada agora o lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1, né? Mais 1 ao quadrado. Ou seja, 1 metro ao quadrado mais 1 metro ao quadrado. 1 ao quadrado a gente já sabe isso, bem tranquilo, né? Então, é a raiz quadrada de quem? De 1. Porque 1 ao quadrado é 1. Vamos botar aqui, 1 ao quadrado é igual a 1. Mais, quanto que é 1 ao quadrado? 1. Totalizando aqui no radicando aqui, 2. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de quem? De 2. Perfeito? Então, essa diagonal aqui, ela vale quanto? Ela vale raiz de 2.
Aí você pensa, poxa, mas raiz de 2 é o que afinal? O que significa raiz de 2? Raiz de 2 é um número que está situado entre a raiz de 4, que é exata, e a raiz de 1, que também é exata. Vamos escrever aqui então, olha só. Então você tem o seguinte, ó, vou separar aqui. Não, tá mal feito aqui que eu quero. Um pouquinho maior aqui. Então você tem a raiz de 1, que é igual a 1. Você tem a raiz de 2, que é o que a gente encontrou. Temos a raiz de 3 e temos depois a raiz de 4, né? E assim sucessivamente, e sem fim. Raiz de 2 a gente não sabe, raiz de 3 a gente não sabe, mas a raiz de 4 quanto que é? É 2. Então aqui, ó, existe duas raízes exatas nesses valores que eu acabei de relacionar aqui, exemplificar aqui, ó, duas raízes exatas. Ora, a raiz de 2 é um valor que está entre a raiz de 1 e a raiz de 4, né? Então, os seus valores correspondentes também tem que estar entre 1 e 2. Então, aqui vai ser quem? Vai ser 1, e a raiz de 3 também vai ser 1. 1 o quê? 1 vírgula alguma coisa. Agora, o que vem depois dessa vírgula que é o detalhe, né? A gente não sabe. Então, você pode fazer por tentativa. Vamos lá, vamos fazer por tentativa. Vamos mudar aqui a tela. Aqui. Coisa séria, só um pouquinho. Ok. Então aqui, ó. Você pode calcular a raiz de 2 de maneira aproximada. Ó. Vamos botar um igual e um tiozinho em cima, que significa aproximado. Então a gente já percebeu que raiz de 2, olha só, raiz de 1 vale 1. Raiz de 2 a gente não sabe, raiz de 3 a gente não sabe, e a raiz de 4 a gente já sabe, que é quanto? Que é 2. Então, essas raízes aqui, elas estão entre quem? Entre 1 e 2. Então a raiz de 2 é 1, alguma coisa, e a raiz de 3 também é 1, alguma coisa. Vamos calcular a raiz de 2. Então, já que é 1, vamos por aqui, ó. Sabemos que é 1. Vírgula. Quanto que é? Qual é o próximo algarismo? Vamos chutar aqui um valor. Vamos chutar, sempre procurar os algarismos, né? Para cada casa decimal, aqui vai uma casa decimal, né? Para cada casa decimal você tem 10 possibilidades, né? Quais são essas 10? Os algarismos. Opa, que isso? Algarismos de quem? De 0 a 9. De 0 a 9. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses algarismos aqui. Certo? Então, vamos pegar o 5, que não é bem a metade, né? A metade estaria entre 4 e 5 aqui, né? Se tu olhar aqui. Mas vou pegar o 5 como referência. Sempre a dita metade aqui, né? Com referência. 5. Vamos botar 5. Será que é 1,5? Para testar se é 1,5, o que significa raiz quadrada, né? Raiz quadrada é aquele valor que multiplicado por si mesmo tem que dar quanto? Tem que dar o radicando, tem que dar o 2. Então 1,5 vezes 1,5, você vai tentar ver se isso fecha, né? Você multiplica. Isso vai dar 5 vezes 5, 25, sobe 2, dá 7, dá 5, dá 1 aqui. Dá 5, 2 e 2. Duas casas após a vírgula, 2,25. Ora, essa multiplicação, então 1,25, não, de 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Deu o radicando 2? Não. Então 1,5 não é suficiente. Ele passa do valor aproximado. Ele ultrapassa, né, o seu valor aproximado. É aproximado,
Mas já tem erro aqui, né? Tem um erro aqui na primeira casa decimal. Vamos evitar esse primeiro erro na casa decimal. Vamos tentar acertar qual é o algoritmo que vem na primeira casa decimal aqui. Vou fazer uma mudança aqui de tela novamente. Então, raiz de 2. Já sabemos que é aproximadamente 1, alguma coisa. Mais que 5, percebe que mais que 5 não vai dar? Vai ultrapassar ainda o 2, mais ainda. O 1,5 já deu 2,25. Já ultrapassou. Então vamos diminuir. Vamos para qual valor? Vamos para 4, né? Vamos por aqui 4. Então 1,4 vezes 1,4. Isso é aproximadamente quanto? Vamos fazer a conta. Se você fizer essa multiplicação, você vai descobrir que o valor que você encontra aqui é 1,96. Opa, é próximo a 2. Beleza, então sempre você vai procurar valores para colocar aqui nas casas decimais que sejam sempre próximos, né, ao que está no radicando. Fechou? Então tá, 1,4. Mas tem o resto, ó, porque 2 para 1,96, ó, qual é a diferença de 2 para 1,96? A diferença é de 0,04. Claro que 2 não é 2 sozinho, é 2,00. Então você subtraindo aqui dá 0,04. Mas vamos melhorar essa precisão então, né? Já que teve um resto, então de repente existe mais uma outra casa aqui que eu me aproximo mais ainda e essa diferença diminua, certo? Eu tenho que encontrar valores em que esta diferença aqui ela seja cada vez menor, até que o resultado seja o próprio 2. Ora, na verdade, para você conseguir isso, você tem que passar a vida calculando e não consegue. Então vamos lá. Vamos ver qual é o próximo algarismo que vem aqui. Será que eu vou tentar o 5? Eu vou tentar o 5. 1,45. Certo? Porque as possibilidades que tenho para esta casa decimal são de 0 a 9. Então aqui pode entrar o 0, pode entrar o 1, pode entrar o 2, pode entrar o 13, pode entrar o 4 e assim sucessivamente até o 9. Né? Então, vou botar o 5 tendo como um meio desses algarismos, né? Dessa relação de algarismos. Então, 1,45 pode ser uma possível raiz quadrada aproximada. Deixa eu só pegar a calculadora aqui para ganhar tempo. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, né? Temos aqui então a nossa calculadora. Vamos lá, vamos botar aqui então 1,45 vezes 1,45. Vamos obter aqui resultado 841 sobre 400. Mas apertando a tecla aqui ela transforma para decimal. 2,1025. Passou. Percebeu? Que se eu fizer essa multiplicação aqui de 1,45 vezes 1,45 passou de 2, ou seja, não me interessa. Não me interessa, deu mais do que 2. Então tem que procurar um algarismo aqui na segunda casa inferior a 5. Se eu pegar o 4, vamos lá, vamos tentar o 4. Vamos zerar aqui. 1,44 vezes 1,44. 2,0736. Ainda passou com 4 na segunda casa decimal. Vamos pular para 2. Vamos fazer um pulo maior aqui. 1,42 vezes 1,42 dá 2,01. Ainda passa de 2. Não, não serve. Então deve ser quem? 1,41 vezes 1,41. Isso dá, opa, deu inferior a 2.
Melhor, beleza. Então 1,9881. Então veja lá que aqui, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Aqui não vai ser 5. Aqui vai ser quem? Aqui vai ser 1. Opa! Aqui vai ser 1. Pelo menos. Porque 1,41 vezes 1,41, o resultado é 1,9881. Certo? Então a diferença é cada vez menor. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui um pouco, essas coisas estão um pouco bagunçadas. Deixa eu só fazer isso aqui. Apagando aqui. Já está um pouco bagunçado. Vou apagar isso aqui também e escrever melhor isso. Olha só. 1,41 vezes 1,41 é igual a 1,9881. Essa diferença para 2 está menor. Vamos verificar isso então? Vamos lá. Vamos já apagar aqui e fazer essa subtração. Aqui você vai fazer uma subtração. Então seria 2 menos 1,9881. É claro que essa subtração aqui, ó, você tem que pôr uma vírgula e colocar as casas decimais do 2, que são tudo zeros. E agora fazer a subtração. Vamos fazer a subtração aqui na calculadora, para a gente ganhar tempo. Já está demorado. Então aqui, ó, 2 menos 1,9881. 0,01. Ó, então vamos lá. Então isso aqui vai dar 0,0119. Essa diferença em relação àquela outra que nós encontramos, que era 0,4, né? 0,04, está cada vez menor. Quanto menor nos aproximarmos de 2, melhor e mais aproximado é o nosso resultado. Então aqui é 1. Vamos fazer mais um aqui, ó, e eu já vou colocar o valor que vai aqui. O valor que vai aqui é 4, de fato. Eu já conheço já um pouquinho esses valores aqui depois da raiz quadrada. Vamos ver qual é a diferença que vai ter. Então será que multiplicação que eu devo fazer aqui para chegar a mais perto de 2? É 1,414 vezes 1,414. E isso dá quanto? Vamos calcular isso na nossa calculadora. Mas veja bem, pessoal. Deu pane aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ficou preto? Estranho. Vou dar pausa aqui. Voltou, né? Às vezes dá pane, eu acho que sei lá o que acontece. Então tá. Então olha só. Vou fazer mais rápido. O que é fazer mais rápido? É fazer o seguinte. É pegar 1. Ó. Não aparece o erro para você, mas vai aparecer lá, viu? Ó, viu? Fechou. Então vamos abrir de novo. Somos teimoso, né? Tá. Agora eu vou. Já abriu o calculador, então agora tem que fazer outra coisinha aqui. Ó, deu. Ah, não posso usar. Eu tenho que usar o mouse. Então tá, vamos lá. Então aqui 1,41 seria 4, né? 414 vezes 1,414 de novo. Mas não vou fazer isso. Vou fazer isso aqui ao quadrado para ganhar tempo. Igual. Olha ali, ó, olha o valor que deu. Muito mais próximo. Ó. Então aqui será 1,999
396. Olha a diferença agora para 2. A diferença é menor, bem menor ainda. Então vamos lá. Seria 2 menos 1,999396, né? Isso que você tem que subtrair. Na verdade, você coloca vírgula acima de vírgula e 0,00000. E fazer essa subtração. Imagina fazer essa subtração aqui, chatinho que é, né? Quanta coisa fica pedindo emprestado aqui. Tá. Tirando isso, fazendo na calculadora novamente essa diferença, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou multiplicar por menos 1 para eu ganhar o valor negativo, ó, porque é o que eu tenho que fazer, ó, né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Subtrair. E vou somar 2. Aí é uma outra forma. Tá. Olha ali que deu. Deu um expoente negativo, né? Significa o seguinte. Significa que é 0, vírgula. Você anda 4 casas. Ó, 4, o expoente negativo que aparece aqui, ó, para vocês ali do ladinho ali, ó, né? Anda 4 casas. 1, 2, 3, 4, ó. 4 e escreve aquele restante dos algarismos, 0,4. Então, olha só, está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Ou seja, a diferença, é claro. Ou seja, está mais próximo de 2. Então, esses algarismos aqui que a gente está colocando significa que está cada vez mais próximos da... Quanto mais eu coloco de modo acertado, mais próximo de 2 eu estou encontrando a raiz quadrada de 2. Né? A raiz quadrada de 2 exata mesmo, ela existe. E quem é a raiz quadrada de 2 exata? Ela mesma é a raiz quadrada de 2. Que a expressão da exatidão da raiz quadrada de 2 é a própria raiz quadrada de 2. Porque se você for transformar isso em decimal, você nunca vai ter ela como exata. Por quê? Porque há infinitos algarismos à direita da vírgula. É impossível humanamente escrever esses infinitos algarismos. Só consegue abstrair isso. Mas mesmo assim você não consegue representar isso, né? Bom, para não ficar longo o vídeo, né? Eu posso explicar depois no próximo vídeo como calcular de forma exata. Exata não, aproximada a raiz quadrada de 2 sem fazer tudo isso aí. Que vai ser muito mais rápido até. Mas voltando lá, no primeira tela, nós temos então que a raiz quadrada opa, aqui, ó, que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414. Como aqui era a diagonal, ela é também medida em metro, por quê? Porque os lados são em metros, né? Então aqui é em metro. Então a parte inteira aqui, ó, é 1 metro, ela tem 1 metro. 1 metro. 41 centímetros. Que é este aqui, ó. Essas duas casas, duas primeiras casas, e 4 milímetros de precisão. E 4 milímetros de precisão. Então nós conseguimos medir a diagonal de um quadrado com a precisão de milímetros aqui. Tá? Então, que é 1,414, certo? Milésimos, 1,414 milésimos. Conseguimos medir na precisão de milímetros. Isso é uma boa medida. Se você está fazendo uma construção civil e deseja fazer uma diagonal, né, e você medir ali a diagonal de algum determinado
alguma coisa que você tem relacionada na construção, né, diagonal de alguma coisa, de uma lajota, de um pilar, de pilares e colunas, etc. Enfim, uma precisão de milímetros deve pouco afetar. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Vamos passar para o próximo vídeo, que é calcular de fato, né? Raiz quadrada sem essa busca por algarismos depois a vírgula por tentativa. É isso aí. Fechou.